Graça e paz para você que mais uma vez está aqui no YouTube assistindo esse vídeo. Muito obrigado porque você está me permitindo me comunicar com você. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao meu canal. Você que ainda não se inscreveu, assiste meus vídeos aqui. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Não está inscrito? Se inscreve aí, tá? Clica nesse sininho para receber as notificações, que sempre que eu postar vídeo, você vai ver através da notificação. Vai deixando sua Bíblia aberta, Marcos capítulo 13, versos 22 e 23. A mensagem vai ser com o seguinte tema: cuidado com os sinais dos falsos profetas. Tá? Essa vai ser a mensagem. E como eu falei, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu like no vídeo, comenta também e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. E que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para os avisos. Primeiro deles, nesse comentário que está fixado aí, tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, tá? Me chama lá, tá bom? Para a gente poder acertar direitinho para eu poder pregar na sua igreja. Para mim é um privilégio. Pelo mesmo WhatsApp você pode comprar os meus livros. Eu tenho disponível para você Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Tenho disponível Cuide bem da sua carreira profissional. E tenho disponível De Lodebar para Wonderland. Esses 3 livros eu tenho eles na versão impressa. Me chama lá no WhatsApp que você pode comprá-los diretamente comigo e eu explico para você aí, falo com você sobre alguns descontos aí, tá? Se você quiser o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu só tenho na versão digital. No segundo comentário tem minha landing page. Clica lá e faça a sua compra desse livro na versão digital. E se você quiser esse aqui, De Lodebar para Wonderland, na versão digital, vá lá na landing page que lá você consegue comprar. E por esse mesmo WhatsApp aí, você pode fazer as reservas dos meus novos livros. Sansão, o homem das escolhas erradas, e É Tempo de Recomeçar. Me chama lá que eu explico para você como é que você faz a reserva, tá bom? Dito isso, vamos então para o roteiro do vídeo. Eu vou fazer um vídeo falando do meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Em seguida, eu vou fazer as resenhas dos meus livros novos. Sansão, o homem das escolhas erradas e É Tempo de Recomeçar. E eu vou entrar com o conteúdo da mensagem, tá? Fica aqui até o final porque eu tenho certeza que Deus já está ministrando o seu coração através de tudo que já está acontecendo no seu dia. E desde o momento que você entrou aqui e eu lhe dei a graça e a paz, eu tenho certeza que Deus já está falando com você. Assista o vídeo com seu coração aberto, com sua mente desejosa de receber o que Deus tem para falar. E fica aqui até o final que eu tenho certeza que você vai sair daqui fortalecido e edificado espiritualmente por essa palavra, e que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e tudo que você fizer venha prosperar em nome de Jesus. Vem comigo. Eu quero falar para você um pouco sobre o meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Mas antes de eu falar do livro, eu quero que você clique aí, ó, você que está aqui nessa plataforma, essa plataforma que é de vídeos curtos. Clica nesse botão aí para você me seguir, me acompanhar. Todo dia eu estou botando vídeo aqui, tá? Clica aí para você me seguir, me acompanhar aqui. Procura o coraçãozinho, clica aí para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário também e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Eu preciso muito desse teu apoio aí. Faz isso aí por mim aí, por favor. Tá? Leva só alguns segundos, é rapidinho, tá?
para esse vídeo poder ter um alcance maior. Olha o comentário que está fixado ou favoritado, dependendo de onde você estiver vendo. Aí, ó, fixado ou favoritado. Nele tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Lembrando que eu não cobro nada para pregar, como eu tenho dito sempre. E pelo WhatsApp você pode comprar meu livro aqui, tá? Cuide bem da sua carreira profissional. Me chama lá que eu te explico como é que você vai comprar. Tá? Me chama lá que tem coisas bem legais para eu te falar, para eu te passar com relação aos meus livros. E olha sempre a hashtag de cada vídeo que eu coloco aqui nessa plataforma, para você saber qual é a parte dele, para você assistir na sequência e não se perder. Agora vamos para o livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Esse livro, o foco dele todo, do começo ao fim, é mostrar para você a importância de você ser um profissional de excelência em tudo que você fizer. Então, cada capítulo desse livro, ele tem como foco trazer você para essa realidade de você ter uma vida profissional de excelência, de você ser o melhor naquilo que você faz. Não importa se você é um empregado CLT, se você é um empresário, se você é um microempreendedor, se você é autônomo, se é profissional liberal, se é funcionário público, não importa. Esse livro aqui, o conceito dele é todo voltado para a excelência da sua vida profissional, tá? Então, quando eu falo para você, por exemplo, o capítulo que eu tenho aqui sobre como você montar um currículo, você vai ver que tem muita gente que erra nesse detalhezinho básico. Tem um capítulo aqui inteirinho falando de redes sociais. As empresas hoje estão olhando as redes sociais dos candidatos, estão olhando as redes sociais dos funcionários. Então, cuidado com o que você curte, comenta, compartilha. Cuidado com quem você segue, cuidado com o que você posta. Tá? Então, tem um capítulo todinho falando sobre isso, tá bom? Tem o capítulo falando sobre marketing pessoal, um sobre apresentação pessoal, um sobre entrevista de emprego, um sobre etiqueta corporativa, um sobre empreendedorismo, um sobre desemprego estrutural e planejamento de carreira. Eu falo pra caramba sobre a questão de estudo. Por que eu falo disso? Porque hoje em dia nós estamos na era do conhecimento. Então, nós precisamos aprender a transformar todas as informações que temos disponíveis aí em conhecimento. Porque as coisas elas vão mudando, vão evoluindo. Então, todo profissional, independentemente do segmento no qual ele atua, precisa sim estudar, se qualificar, porque as coisas mudam. Novas técnicas chegam, novos serviços chegam, os clientes começam a pedir coisas novas, coisas diferentes. Então você precisa aprender a fazer, a atender às expectativas dos seus clientes, independentemente do segmento no qual você atua. Tá? Então você vê que profissionais liberais, tipo médicos, advogados, psicólogos, estão sempre em congresso, porque tem que estar. Técnicos de futebol, volta e meia tem congressos aí para eles. Então, você pode observar, falando até do futebol, por que hoje tem tanto técnico estrangeiro aqui? Porque os técnicos brasileiros estão desatualizados, os caras não querem buscar conhecimento. Os caras acham que porque eles já ganharam determinados títulos, eles já estão sentados, já chegaram no mais alto que eles poderiam chegar, mas não chegaram não. Então os técnicos estrangeiros que estão chegando aqui estão tomando o lugar deles, eles estão aí, ó. Tem uns aí que já foram para a internet reclamar. Cara, mas eles não se atualizam, cara. Então os técnicos estrangeiros, principalmente os portugueses, estão chegando aí. Vários estão fazendo bons trabalhos e quando os times precisam, eles têm mercado. Você tem o Jorge Jesus, que fez um excelente trabalho aqui no Flamengo e hoje é o técnico da seleção de Portugal. Você tem o Abel Ferreira, que está há 6 anos no Palmeiras. Onde você viu no futebol brasileiro um técnico durar tanto tempo? E o Abel Ferreira só sai do Palmeiras se ele quiser. Ele chegou num patamar lá que ele sai se ele quiser. O cara está ganhando tudo e muito provavelmente ele vai ser o campeão brasileiro esse ano. O Palmeiras está 7 pontos na frente. Porque o cara faz um trabalho de excelência. O Arthur Jorge arrebentou no Botafogo, foi para fora, está no Cruzeiro, está tentando aí botar o Cruzeiro na plataforma de cima novamente, na parte de cima da tabela novamente, está aí. Então é isso.
O que que acontece? Então os profissionais, independentemente do segmento no qual eles atuam, precisam sim estudar, se qualificar, como eu disse. Existem serviços novos, técnicas novas, em tudo, em todas as áreas da vida profissional. E outra coisa, qualificação acadêmica nunca é ruim, sempre é bom, quanto mais melhor. Conhecimento nunca é demais. Então a formação acadêmica ela também faz muita diferença, tá? Você que é CLT, que está trabalhando em empresa privada, você sabe muito bem na própria pele que a formação acadêmica faz muita diferença, tá? Para você conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Você sabe que isso faz diferença. E digo mais, se você acrescentar o idioma, curso de idioma, acrescentar conhecimentos avançados nessa coisa da internet, da informática em geral, né? Redes sociais, coisa e tal, isso também vai ser um baita de um diferencial a seu favor. Então, cuide bem da sua carreira profissional. É um livro no qual eu falo sobre essas coisas todas. Vou citar um outro exemplo do futebol rapidinho. O Neymar. Financeiramente, ele mandou muito bem. Ganhou muito dinheiro, soube economizar, coisa e tal. Ele pode parar agora que ele tem dinheiro guardado até para os bisnetos dele. Isso aí ele mandou muito bem. Diferentemente de outros atletas que ganharam muito dinheiro e que hoje estão na miséria. Perderam tudo. Tem vários aí. Tem vídeos aí na internet aí falando do assunto. Tem vários. Ganharam muita grana. Jogaram fora do Brasil. Ganharam muita grana. Jogador que inclusive até participou de Copa do Mundo. Hoje está aí na pior. Porque investiu errado, torrou dinheiro com mulher, com farra, com bebida, com droga, com mais não sei o que, e deu ruim. Então nesse ponto Neymar mandou muito bem. Agora, por outro lado, como atleta, ele nunca funcionou bem. Por quê? Porque ele nunca procurou se poupar, ele sempre procurou ser da noite. Tudo bem, a vida pessoal do cara não interessa para ninguém, não é o caso aqui. Eu estou falando do foco como atleta. O cara pode ter a vida social dele desde que ele se cuide. Ainda mais no futebol de hoje, que é muito mais físico. A exigência física hoje é muito grande. Então hoje o Neymar, que só tem 34 anos, não consegue mais jogar. Você viu aí quão patética foi a participação dele na seleção. Ai, mas ele fez um gol de pênalti. E o goleiro da Noruega nem pulou, porque o jogo já estava no final, a Noruega já estava com 2-0. Se você olhar o lance, o goleiro da Noruega nem pulou. Ele não estava nem aí para a cobrança. Porque ele sabia que não daria tempo do Brasil empatar. Só você olhar, o goleiro nem foi na bola. Então, não quer dizer nada. Bateu o pênalti. E não bateu bem não. Se o goleiro tivesse pulado, ele pegaria. Se você olhar a cobrança, foi rasteiro no meio do gol. Se o goleiro tivesse interessado, ele pegaria aquele pênalti, tá? Pegaria sim, tranquilo. Só você olhar a cobrança, sem clubismo, sem paixão, olhar racionalmente, como eu estou fazendo aqui. Eu sei elogiar e sei criticar. Acabei de elogiar que ele mandou muito bem financeiramente, mas como atleta ele mandou mal, não se cuidou. Hoje você tem outros atletas, na própria Copa do Mundo eu posso comparar com o Lukaku, jogador da Bélgica. Tem a mesma idade que o Neymar, 34, o Lukaku está na mesma faixa de idade. Teve uma contusão séria também, porque os fãs do Neymar vão dizer, mas o Neymar teve uma contusão muito séria, o Lukaku também. O Lukaku inclusive não jogava os 90 minutos pela seleção da Bélgica. O técnico segurava ele, soltava ele no segundo tempo. O cara arrebentou, o cara fez gol. O cara foi muito importante para levar a Bélgica até as quartas de final. Se eu não me engano, a Bélgica caiu para a Espanha, a campeã. Pô, perdeu para a campeã. Então, o que acontece? Mas, muito provavelmente eu posso dizer para você que o Lukaku se cuida. Um cara que se cuida. Um cara que cuida da parte física, coisa que o Neymar nunca fez. E hoje o corpo dele sente.
É sobre isso apenas. Não quero aqui falar de vida pessoal de ninguém. Cada um vive a vida como quer, do jeito que quer. Eu estou falando de excelência profissional. Então hoje qualquer jogador, não é simplesmente o Neymar, qualquer jogador, se quiser ter carreira profissional longa, vai ter que se cuidar fora de campo. Não cabe mais esse negócio do cara ir para a noite, não cabe mais. Ai, mas antigamente o jogador fazia... Pô, antigamente o futebol era muito menos físico. Antigamente o futebol era muito mais lento. Só você pegar um jogo antigo. Se você pegar o jogo da década de 70, a final da seleção brasileira contra a Itália em 1970, você vê o jogador andando em campo, olhando para um lado, para o outro. Hoje isso nunca será. Nunca será. Só você vê a rotação. Os caras jogavam, se desgastavam muito menos. Você pode ver jogo, aí tem jogo da década de 80, você vai ver que o futebol era bem lento. Na década de 90 ainda você encontra o jogo ainda mais lento, mas já estava no movimento de uma transição para uma coisa mais física, mais veloz, entendeu? E hoje não cabe mais jogador, não cabe mais. Não cabe mais o cara ficar na noite para chegar no dia seguinte para treinar cedo, o cara não vai aguentar. Não vai aguentar. Vai chegar com um tempo, o corpo dele não vai aguentar, as lesões vão se tornar mais frequentes, que é o caso justamente do Neymar. Lesões físicas, distensão daqui, distensão dali. O cara não consegue ter um tempo legal para recuperar, porque o corpo dele não é corpo de atleta. É corpo de pessoa comum, feito eu e você. Porque o cara não se cuidou. O atleta tem uma alimentação que é diferenciada, o cara, entendeu? Tem todo um trabalho por trás, não é só o cara entrar e jogar bola. Tem todo um trabalho, os caras que trabalham lá nos bastidores, cuidam da alimentação dos caras, pô. Não é qualquer coisa que o cara pode comer, coisa e tal. Tem um controle, tem jogador que tem dificuldade para controlar o peso. É só você olhar o Ronaldo, o fenômeno. Como é que ele está imenso hoje. Lá havia um controle para ele, porque sabiam que ele tinha essa tendência para engordar. Tem o Branco também, que foi lateral da seleção, para ninguém dizer que eu estou pegando o pé do Ronaldo. O Branco, a última vez que eu vi o Branco, também estava imenso de gordo. O Neto, craque Neto, quando ele jogava bola, ele era gordinho. Tem o Walter aí, que jogou em vários times do Brasil, tá perambulando pelo interior do Brasil também. Jogou no Fluminense, se eu não me engano, o Walter. Era gordinho também. Então o que acontece? Hoje não dá. Futebol de hoje não permite. Então há esse cuidado com a alimentação. Então tem que ter isso tudo. Então, para você ser excelente naquilo que você faz, você tem que ser o melhor. Você tem que estudar, se preparar, se cuidar. Se você usa o físico, você tem que se cuidar. Se você usa o intelecto, você tem que exercitar o intelecto também. O intelecto se exercita, ó, lendo. E isso mantendo a mente ativa. Então vamos lá. Como é que você vai fazer para comprar meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional? É simples. Aí no comentário que está fixado neste vídeo, ou favoritado, né? Dependendo de onde você estiver vendo, tem meu WhatsApp. Só tenho lá esse livro. Um exemplar é o pacote 1, R$30. Mais os 20 da entrega, o Pix é de R$50. Pacote 2, 2 livros por R$50. Cada um sai a 25. Mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de 70. Pode misturar os livros, tá? Com os outros que eu tenho. Pacote 3, sai R$70. Cada livro, 23 e 33. Mais os 20 da entrega, o Pix é de 90. A partir do quarto exemplar, 22,50 cada um. Mais os 20 da entrega. Um exemplo, vai comprar 4? R$90. Cada um sai a 22,50, mais os 20 da entrega, Pix de 110. Só me chamar no WhatsApp, tá bom? Então tá aqui, cuide bem da sua carreira profissional. Desejo que você tenha uma excelente leitura e que você verdadeiramente entenda o conceito de buscar excelência na sua vida profissional, para que verdadeiramente você seja próspero e abençoado em tudo que você fizer nessa área da sua vida que é tão importante e que traz benefícios para a sua vida financeira também. Porque quanto mais qualificado você for profissionalmente,
mais qualificado de grana você vai ser financeiramente. Uma coisa anda junto com a outra, e é isso. Vem comigo. Vamos fazer a resenha do meu livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, a partir de agora. Mas antes de eu entrar na resenha, você que está aqui nesta plataforma, clica nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho aí, tá? Para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e comenta e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Dá essa ajuda para mim, por favor, para que o vídeo tenha um alcance maior. Pô, vou ficar muito grato a você, tá bom? E deixa eu falar outro aviso para você. Neste comentário fixado tem meu WhatsApp. Por ele você pode reservar o livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Me chama lá que eu te explico como é que você faz para reservar o livro. E assim que ele sair eu vou divulgar bastante aqui. E quando você tiver feito a sua reserva, você recebe o seu, tá? Me chama lá que eu te explico como é que você faz. E por esse mesmo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, não. E o último aviso, olha a hashtag do vídeo que eu coloco aqui nessa plataforma. Cada vídeo que eu colocar aqui, olha a hashtag, para você saber se é parte 1, parte 2, para assistir na sequência. Se não tiver hashtag é porque é parte única, tá bom? Então, dito isso, vamos para a resenha. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, é um livro que Deus me inspirou a escrever para que ele possa trazer despertamento espiritual para a sua vida. Tenho certeza que a história de Sansão vai trazer um impacto espiritual muito grande para você. Eu tenho certeza que você vai meditar profundamente na história desse homem, que tinha tudo para dar certo, o homem que foi chamado por Deus desde o ventre da mãe, e infelizmente, por causa de todas as escolhas erradas que ele fez ao longo da vida, ele não chegou onde ele tinha que chegar. E você vai aprender com as histórias desse homem, em tudo, com as experiências dele, você vai aprender e vai aplicar na sua vida. Vou te fazer um desafio. Analise a sua vida como ela está agora. Olhe para dentro de si mesmo. Quando sai o livro, você compra ele, lê, e você vai ver o quanto você pode evoluir, o quanto você pode crescer, o quanto você pode corrigir, o quanto você pode melhorar. Você vai aprender com as experiências desse homem, que são experiências que você pode aplicar sim na sua vida nos dias de hoje. Todas as coisas que aconteceram na vida de Sansão são extremamente atuais, e eu tenho certeza que elas são atemporais e vão servir para os dias de hoje, para você aplicar na sua vida, tá bom? Assim que o livro for lançado, eu vou divulgar bastante aqui. Fica atento, vou mostrar para você ele, vou mostrar a capa, vou compartilhar com você. Tenho certeza absoluta que você vai gostar do conteúdo dele. Eu te falo como leitor, te falo como escritor. Então fica atento que em breve vai sair. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Vem comigo. Agora vamos para a resenha do meu livro É Tempo de Recomeçar. Mas antes de eu falar do meu livro É Tempo de Recomeçar, eu quero de novo falar com você uma coisa muito importante. Clica nesse botão aí para você me seguir, me acompanhar. Todo dia tem vídeo novo aqui. Faz isso aí. Clica nesse coração aí para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário também. Compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá bom? Me ajuda aí, porque isso vai ajudar muito ao vídeo ter um alcance maior. E no comentário que está aí, ó, fixado ou favoritado, dependendo de onde você estiver assistindo, tem meu WhatsApp. Por ele você pode fazer a reserva para comprar esse livro aqui. É Tempo de Recomeçar, tá? Me chama lá que eu te explico como é que você vai fazer. E assim que o livro sair, você recebe o seu livro, tá? Você recebe o seu exemplar em casa. Me chama lá que eu te explico. E outra coisa, por esse mesmo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. Para mim é um privilégio estar aí, como eu digo sempre, eu não cobro para pregar não. E outra coisa, cada vídeo que eu coloco aqui nessa plataforma, eu te peço para olhar a hashtag, para você saber qual é a parte dele, para que você assista na sequência e entenda, tá? A mensagem como um todo. Se não tiver hashtag é porque é parte única.
Dito isso, vamos para a resenha do livro É Tempo de Recomeçar. Nesse livro, eu conto para você as histórias de duas mulheres, Raabe e Ruth. Mulheres muito especiais, mulheres que verdadeiramente nos trazem ensinamentos super atuais para aplicarmos às nossas vidas. Deus me inspirou a escrever esse livro para que você possa entender a importância de aproveitar as oportunidades que o Senhor nos apresenta. Então, quando você pega a história de Raabe, essa mulher cananeia forte, que escondeu os espiões de Josué lá em Jericó, e quando você pega a história de Ruth, que mostrou um amor tão grande pela sogra, e você vai estudar as histórias dessas duas mulheres com a riqueza de detalhes que eu coloquei no livro, eu vou te lançar um desafio. O desafio que eu vou te lançar é o seguinte. Olha a sua vida como ela está agora. Olha para dentro de si mesmo e veja como está a sua vida agora. Assim que sair o livro, você compra e lê. Quando sair, eu vou divulgar bastante aqui, tá? Fica atento. E aí você compara, você vai ver o quanto você pode aprender, evoluir, crescer, corrigir e se inspirar nas histórias dessas duas mulheres que aproveitaram as oportunidades que Deus deu a elas para elas mudarem de vida, tá? Então é tempo de recomeçar. Eu tenho certeza que por meio desse livro Deus vai ministrar o seu coração. Então eu te convido a comprar. Fica atento que assim que sair eu vou divulgar bastante aqui. Então em breve tem para você chegando aí. É tempo de recomeçar. Vem comigo. Abre sua Bíblia, Marcos capítulo 13, versos 22 e 23. A mensagem é: cuidado com os sinais dos falsos profetas. Vamos lá. Só para lembrar, você está na plataforma grande? Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu like, comente e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você está na plataforma laranjinha de vídeo curto, está na pretinha de vídeo curto, está na rede vizinha? Clica no botãozinho para você me seguir, me acompanhar. Clica no coração para dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário também, compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha o comentário que está aí, ó, fixado ou favoritado. Nele tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Para mim é um prazer estar aí fazendo a obra do Senhor. Não cobro para pregar. Por ele também você pode encomendar meus livros. É Tempo de Recomeçar e Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Me chama lá que eu te explico como é que você faz. E por esse WhatsApp você pode comprar os livros que eu já tenho. Cuide bem da sua carreira profissional. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e de Lodebar para Wonderland. Me chama lá no WhatsApp, tá bom? E último aviso, você está na plataforma de vídeo curto, na laranjinha, na pretinha, na rede vizinha. Olha a hashtag do vídeo, para você saber se é parte 1, parte 2, parte 3, tá? E assista na sequência para você entender. Agora vamos para a mensagem. Cuidado com os sinais dos falsos profetas. Marcos capítulo 13, versos 22 e 23. A partir de agora. Vamos lá. Disse Jesus, verso 22, porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para enganarem, se possível, até os escolhidos de Deus. Verso 23, fiquem de prontidão, eu já os avisei antes que aconteça. Que o Senhor possa abençoar essa palavra e que ela se faça viva, presente e real nos nossos corações. Vamos lá. Dentro desses minutos que eu tenho aqui para pregar a palavra, vamos lá. Eu quero começar com a seguinte pergunta. Para você que é meu irmão em Cristo, para você que é minha irmã em Cristo, por que você não frequenta a escola bíblica dominical da sua igreja? Ou, caso ela seja em outro dia, por que você não frequenta a escola bíblica da sua igreja? Para você aprender a palavra de Deus.
Por que você não frequenta os cultos de ensino na sua igreja? Ah, mas o que tem a ver EBD, culto de ensino, com falso profeta? Tem tudo a ver. Os falsos profetas, eles crescem e proliferam dentro das igrejas, no meio cristão, por causa da falta do conhecimento dos cristãos. Oséias capítulo 4, verso 6, assim diz o Senhor, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Tá bom para você? Mateus 22, 29, disse Jesus, vocês erram porque não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Tá bom para você? João 5, 39, disse Jesus, examine as escrituras, porque nelas vocês vão ter vida eterna, e são elas que dão testemunho a meu respeito. Tá bom para você? Atos 17, versos 10 ao 12. Está lá sobre os crentes de Bereia, que iam conferir o que os apóstolos ensinavam, para saber se o que os apóstolos estavam pregando realmente era a palavra de Deus. 1 João 4,1. Coloquem os espíritos à prova, para saber se eles procedem de Deus. Tá bom para você? Por que eu estou falando de EBD aqui? Quais são as justificativas que os crentes apresentam para não irem para EBD? Eu trabalho de segunda a sábado, domingo é o meu dia de descanso. Beleza, mas acorda cedo para jogar bola. Cadê o dia de descanso? Acorda cedo para ir para o sítio. Cadê o dia de descanso? Acorda cedo para ir para a piscina. Cadê o dia de descanso? Acorda cedo para ir à praia. Cadê o dia de descanso? Então, não cola. Mas é errado fazer isso? Eu não disse que é errado fazer isso. Eu disse que há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Mas a literatura é muito ruim. Tá. E quando troca a literatura e você não frequenta do mesmo jeito? Conheço várias igrejas que já trocaram literatura. Conheço várias igrejas que já trocaram o horário da escola. Conheço igrejas que têm literatura própria. Aqui o Congrega é uma. Tem literatura própria. Não é literatura comprada de nenhuma editora cristã. É literatura própria. Criada pelos próprios pastores da igreja. E aí? Então não é o caso. Então a questão é mais profunda. A questão vem da falta de interesse do povo de Deus em aprender a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você antes de eu reler o texto, tá? Porque nós já estamos na mensagem e tudo que eu estou pregando aqui tem tudo a ver com a mensagem. Essa é a introdução. Porque sim, falsos profetas, eles proliferam por causa da falta de conhecimento do povo de Deus. É simples assim. Essa equação é simples. O povo não conhece a Bíblia, não conhece as Escrituras, é enganado pelos falsos profetas. É enganado facilmente. É simples assim. Então, grava aqui essa analogia que eu vou falar. O crescimento espiritual sólido, alicerçado e equilibrado é que nem Romeu e Julieta, o doce. Você não tem Romeu e Julieta se você não tiver a goiabada e se você não tiver o queijo. Você só tem o Romeu e Julieta se você tiver a goiabada e o queijo. Crescimento espiritual sólido, alicerçado e equilibrado, você só vai ter se tiver oração e palavra de Deus juntos. Não tem como ser diferente. Tá? Mas se a tua igreja não ensina a palavra de Deus, mete o pé dessa igreja. Se só tem reteté, se só tem chororô, se só tem roda-roda, pula-pula, se só tem coisa que mexe com a sua emoção, mete o pé, porque isso não é crescimento espiritual sólido, alicerçado, equilibrado, não. Eu conheci muita gente que falava, tanto aqui onde eu moro, como no município que eu morei antes, que falava em língua, que rodava, entregava revelação, entregava profecia que Deus usava, não questiono, Deus usava, sim, conheço vários, tá? Inclusive que pregava a palavra, conheço vários. Pregava, Deus usava, coisa e tal. E que hoje estão no mundo, estão afastados, estão desviados. Por quê? Porque eram vidas que não se sustentavam nesses pilares aqui, ó, de oração e de palavra de Deus. Não aguentaram a decepção,
não aguentaram uma adversidade, não aguentaram enfrentar um problema, porque não tinha estrutura espiritual para isso. E eu falo por experiência pessoal, meus 43 anos de vida cristã, coisas que eu passei que vocês nem imaginam, que eu não vou compartilhar aqui, até porque muitas dessas coisas envolvem outras pessoas. Se eu não tivesse minha vida espiritual estruturada na palavra de Deus e na oração, eu não teria aguentado não, cara. Eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus para vocês não. Sem medo nenhum de errar, eu falo isso aqui. Não teria aguentado mesmo. Não teria. E coisa pesada, tá? Posso dizer para você que foram coisas pesadas. Mas, enfim, eu quero que você entenda isso aí. Para começar, aprenda a ter vida de oração e vida de estudar a palavra de Deus. Grava aqui que Eclesiastes capítulo 3, quando diz que há tempo para tudo, você pode entrar na internet, ver vídeo engraçado, vídeo de comédia, eu me amarro em ver também. Mas tem tempo para tudo, como eu disse, tem tempo para você separar e assistir um vídeo de uma pregação da palavra, como esse vídeo aqui que eu estou trazendo para você, e outros, de outros pregadores que tem aí, que pregam a palavra de Deus de forma séria, de forma ungida pelo Senhor, entendeu? Para que você possa aprender à luz da palavra de Deus, para que você verdadeiramente possa aprender à luz da Bíblia, como deve ser. É isso que eu quero que você entenda, eu preciso que você entenda isso, para que você possa crescer espiritualmente e ficar esperto e atento com relação aos falsos profetas. Vamos ler de novo o verso 22. Porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para enganarem, se possível, até os escolhidos de Deus. Então, eu digo para você que os tempos de hoje são os últimos tempos. Os dias de hoje são os últimos dias. A volta de Jesus se aproxima cada vez mais. Você tem visto mensagens, não somente as minhas, mas outros pregadores, falando acerca disso. A Bíblia já nos aponta quanto a isso. Tem dúvida? Leia Mateus capítulo 24. Como eu já disse várias vezes, vou repetir aqui. Faça isso de frente para a televisão, vendo qualquer telejornal. Ou vários telejornais, vá mudando, vá. Tem um jornal de um canal, assiste, vê do outro canal, vê do outro, coisa e tal. Vai comparando com o que está na Bíblia. Principalmente Mateus 24. Coisas que Jesus falou ali que seriam um princípio de dores que já estão acontecendo. Aqui Jesus fala dos falsos cristos e falsos profetas que já estão aí realizando sinais e maravilhas. Você tem visto aí. Mas sabe o que acontece? Muitos de vocês, muitos de nós não estamos buscando o dom de discernimento de espíritos. 1 João capítulo 4, verso 1. E Jesus fala sobre isso. E quando João escreveu na sua carta esse texto que eu falei, de buscar o dom de discernimento de espíritos, é porque João estava aqui, ó, assistindo esse ensino de Jesus aqui, quando Jesus falou dos falsos cristos e falsos profetas. Então eles estão aí, ó, realizando sinais, maravilhas, prodígios, né, como está em outras traduções, estão aí. E isso está servindo para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Ah, mas como é que eu vou saber onde é que estão os falsos profetas? Em primeiro lugar, acabei de falar. 1 João capítulo 4, verso 1. Memorize isso aqui, ó, na mente e guarde no coração, tá? Memorize, guarde na mente. Aplique ao seu coração para que você possa entender, tá? Para que você possa verdadeiramente conseguir discernir os espíritos. Você vai saber o que procede do Senhor e o que não procede do Senhor. Você vai saber. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que você vai saber. Deus revela. Jeremias 33, 3. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Está escrito lá. Pois é. Só para você ficar atento. Então, vamos lá. Como é que você vai identificar falsos profetas?
Eu vou falar um negócio aqui que eu sei que vai ter gente que vai revirar os olhos, vai me criticar e tudo. Mas eu vou classificar como falsos profetas aqueles que cobram para pregar. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles estão fazendo algo que não é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos receber de graça. Ai, mas é uma oferta. Mas oferta você não pede. O nome diz, é oferta. Mas sabe o que acontece? Essa galera não quer trabalhar, então é uma galera que simplesmente eles cobram para pregar. Você entra em contato com qualquer um deles e eles vão dizer, eu cobro 1.000, cobro 2.000, cobro 3.000, 5.000. Tem uns cachês aí na internet, 10.000, 20.000, 25.000, um absurdo. É um absurdo cobrar para pregar. Um absurdo. Eu só concordo com uma coisa que eu sempre concordei desde lá da minha mocidade ainda, quando eu levava cantor para pregar, para cantar na igreja. A gente adquiria a quantidade X de disco, de CD, vendia na igreja, repunha dinheiro na igreja, a igreja não gastava um centavo, beleza. Mas assim mesmo é questionável quando o cara obrigava você a comprar. Até isso é questionável. Você é que deveria ser, como diz, é oferta. Por exemplo, eu nunca vou chegar para você, eu só vou pregar na sua igreja se você comprar X livro meu. Não, de jeito nenhum vou fazer isso. Estou dizendo aqui, ó, tá gravado aí para você, para registrar. Nunca vou cobrar. Nunca vou chegar para você, ó, só vou se você comprar tanto. Não. Eu vou de boa. Vou de boa pregar na sua igreja. E lá eu faço a divulgação do meu livro. Você quiser, querendo comprar, você compra. Simples assim. Não tem nada diferente disso. Cheguei, preguei e anunciei meu livro. Ó, tem um livro aqui, coisa e tal. Se quiser comprar, vai me abençoar e vai abençoar a sua vida também. Simples assim. Resolvido o problema. Agora, quando o cara estipula valor e não dá nada em troca, né? Porque ele só cobra, não dá nada em troca. Não tem um material para você levar. Não tem um DVD de pregação do cara para você levar. Do cara e da mulher, né? Porque tem mulher também que, pô, cobra bonito. Tem nada para você levar. Só cobra. Para onde é que vai esse dinheiro? Vai para ele luxar, para ela luxar. Bolsa cara, roupa cara, relógio caro, terno caro, carro blindado. Então eles ostentam. Moram nos lugares mais chiques das cidades nas quais eles residem. Eles não moram na periferia. É ruim, hein? São falsos profetas. Por que são falsos profetas? Porque eles nunca vão pregar o que a palavra de Deus manda eles pregarem. Não vão pregar. Sabe por que não vão pregar? Porque se eles pregarem o que Deus está mandando eles pregarem, eles não vão ter coragem para pregar uma mensagem para confrontar, por exemplo. Pode pregar uma mensagem para confrontar, tipo o povo que está ali, pode até ser. Agora, para confrontar, por exemplo, uma liderança, Deus mostrando a eles que tem algo errado dentro da própria igreja, eles não vão pregar isso. E mesmo para exortar o povo, para bater mesmo, para exortar, para valer, quando eles exortam, é aquela exortação água com açúcar, é aquela exortação bem mequetrefe, que não vai no profundo, bem rasa, bem rasinha mesmo, entendeu? Por que não fazem? Porque eles não vão querer perder a oportunidade de voltar naquela igreja. Não vão perder essa oportunidade. Porque a igreja tem atividade o ano todo. Aniversário disso, daquilo outro, da organização tal, da igreja, de mais não sei o quê. Eles não vão querer perder a boquinha. Então eles têm que manter ali. Tem que manter a clientela, né? É comércio, para eles é comércio. E a igreja que convida é um cliente. É simples assim, é assim que eles encaram. E por isso eu vou enquadrá-los como falsos profetas. Assim como todos os líderes de seitas são falsos profetas. E quais são as características das seitas?
Primeiro, só eles estão certos, todo mundo está errado. Aplica-se a tudo, inclusive ao bolsonarismo. Só eles estão certos, o restante está todo errado. Numa seita religiosa, o bolsonarismo é uma seita que mistura religião com política. Até porque a maioria do bolsonarista, infelizmente, é evangélica. Evangélica, cristão é outra coisa, já falei sobre isso. Mas vamos lá. Então, uma característica bem marcante dos falsos profetas é essa: só eles estão certos e todos estão errados. Outra característica marcante dos falsos profetas: eles foram levantados por uma revelação especial de Deus. Não existe mais revelação especial. A revelação de Deus já está aqui, ó. Aqui está a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, a palavra rema. A revelação completa já está aqui. Então, quem se levanta depois disso para dizer que Deus levantou como uma revelação especial é falso profeta. Aí Jesus falou no verso 22, né? Acabei de ler para vocês: haverá muitos falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Então eles fazem muitas vezes aí, ó, sinais aí, curam e entregam revelações, entregam visões, e quando pregam há conversões. E com isso tudo eles enganam, tentam enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Mas aqueles que buscam no Senhor o dom de discernimento de espíritos, esses não são enganados não, tá? Mas hoje em dia, infelizmente, esses falsos profetas estão proliferando aí, os púlpitos estão cheios deles, cobram para pregar, como eu disse, e realizam muitas coisas. Aí você vai lá para o texto que eu preguei semana passada, citei inclusive o verso 21, preguei em Mateus capítulo 7, fui lá no verso 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Volta lá o vídeo para você ver a mensagem que eu preguei semana passada. Então, aqui Marcos está reiterando isso. Agora, se você verdadeiramente aplicou 1 João 4:1 na sua vida, você vai discernir os espíritos e você vai saber. Inclusive, você vai saber se eu estou pregando o que Deus está mandando eu pregar ou não. Você vai saber. E comece exercitando com relação a mim. Não tem problema nenhum quanto a isso. Vamos ler o verso 23. Jesus ele faz um fechamento aqui espetacular. Fiquem de prontidão, eu já os avisei antes que aconteça. Então, Jesus já deixou avisado para nós que essas coisas vão acontecer. Jesus sentou com os discípulos para ensinar. Por falar em ensinar, Jesus ele ensinou mais do que pregou. Se você examinar os evangelhos, você vai ver que Jesus ele se preocupou em ensinar. E você, meu irmão, minha irmã, você tem que olhar o lugar que você está congregando. Você tem que ver se ali você está recebendo o ensino da palavra de Deus. Se os pregadores estão se preocupando em ensinar a palavra de Deus. Você tem que frequentar a escola dominical, culto de ensino. Você tem que aprender a palavra de Deus. Na igreja, você tem que procurar na internet vídeos nos quais você possa aprender a palavra de Deus, como esse vídeo aqui. E você tem que associar isso a uma vida de oração. Você precisa associar isso a uma vida de oração. É fundamental para que você possa crescer espiritualmente e ficar vacinado para não ser enganado pelos falsos profetas. Pois é, então Jesus está avisando antes que aconteça. Jesus deixou o povo alerta. Fiquem atentos, fiquem ligados. E hoje eu, em nome de Jesus, estou procurando dizer isso para você. Fique atento, fique ligado. Meu irmão, minha irmã, olha aí. Ah, mas ele prega e geral se converte. Isso não quer dizer nada. 1 João 4:1 nele. Discirna o Espírito para saber se vem de Deus ou não. Mas por que Deus usa? Deus é Deus, ele usa quem ele quer. Deus não usou a mula para falar com Balaão? Não usou? Balaão não estava com teimosia? Deus não precisou usar a mula para falar com ele? Então Deus usa quem ele quer, cara. Deus usa, sim, quem ele quer.
Com certeza. É soberania dele. Mas isso não quer dizer que Deus esteja aprovando a vida daquela pessoa, não. Isso não quer dizer que Deus esteja aprovando a obra daquela pessoa, não. Ah, mas por que que acontece? Vamos lá. A Bíblia diz lá em Hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Só Deus sabe o quanto Ele está tratando com essas pessoas, tá? Que estão fazendo as coisas totalmente fora da vontade do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor trata com cada um no particular, sim. E quando chegar a hora de Deus ceifar, de Deus tirar, Deus vai tirar. Eu posso dar para você um exemplo, dois exemplos bem conhecidos. Um deles é relativamente recente, é o da Flor de Lis. A Flor de Lis passou anos vivendo a vida toda no pecado. Frequentava a casa de swing com o marido, a filha, o marido da filha. Isso tudo veio à tona depois do que aconteceu, que vocês sabem o que aconteceu, o que ela fez com o marido. Você sabe muito bem, não preciso falar aqui. Até para o vídeo não ser derrubado. Para o vídeo não deixar de ser entregue. Vocês sabem o que aconteceu. Pois é, então quando as investigações aconteceram, todas essas coisas vieram à tona. Vocês lembram que tem a história, tem um vídeo aí. Ela mesma falando que uma irmã foi usada em profecia para alertar ela. Que aquilo tudo que ela estava fazendo lá, já começa que o ministério tinha o nome dela, Ministério Flor de Lis. Caraca, muita exaltação o nome dela mesma. Ministério Flor de Lis. Cidade do Trovão, não sei das quantas e tal. A irmã falou que aquilo não ia crescer, que aquilo ia cair. A irmã que foi usada em profecia. A irmã de repente humildezinha. E ela, do alto da arrogância dela, a Flor de Lis, desmereceu, chamou a mulher de profetisa do cão. E a mulher falou, o teu calcanhar de Aquiles é teu marido. E ela foi dali e repreendeu. Não demorou muito, aconteceu exatamente o que a irmãzinha entregou para ela. Ali Deus estava alertando a Flor de Lis, ó, toma tenência, eu tô te vendo. Tu tá zoando o plantão, toma postura. Ela não tomou postura, deu no que deu. Vocês conhecem a história. Aí a história do swing veio à tona porque o escritor que escreveu um livro sobre a Flor de Lis foi investigar e uma ovelha lá, uma ovelha da Flor de Lis, né, do Ministério da Flor de Lis, que ela era pastora, né, foi convidar uma colega de trabalho para a supervisora dela, colega de trabalho dela, supervisora e tal, para participar de um culto, coisa e tal, tá? Tem uma pastora muito bacana, vai pregar. Quando a Flor de Lis pegou o microfone, mas essa mulher frequenta o mesmo clube de swing que eu. Aí o escândalo veio. E o outro caso é o do Gastão Martins, cantor lá dos anos 80 e 90, todo mundo conhece. Quem é crente da antiga conhece, vai lembrar, o cara tinha um vozeirão, cantava muito. Mas falava-se naquela época que ele tinha questões relacionadas a uma homossexualidade que não era assumida. E até que chegou o ponto que aconteceu o que aconteceu com ele. Procura o vídeo que você vai encontrar, não vou aqui explicar com detalhes, mas você sabe o que aconteceu. Ele sumiu, a Rádio Melodia levantou oração por ele, encontraram o carro dele, depois encontraram ele já desfalecido. E chegaram no namorado dele como assassino, como o cara que fez o que fez. E aí levantou-se toda a vida do cara. Quer dizer, já vinha sendo alertado. No último dia que ele cantou, mesma coisa, uma irmã usada em profecia alertou a ele, para ele tomar postura, que o tempo dele já estava chegando ao fim, que era para ele abandonar o que ele estava praticando, que ali já era a sentença dele, era para ele tomar emenda. E pelo que a polícia apurou, foi no mesmo dia. Daquele dia que ele se apresentou naquele lugar, ele estava com o namorado dele, que obviamente que ele não apresentou como namorado, deve ter apresentado como assessor, como amigo, como sobrinho, sei lá. Como ele apresentou o cara, a gente não sabe. Mas o cara estava lá com ele. Acabou o culto, dentro do carro, o cara fez o que fez.
E a irmã havia avisado a ele para ele tomar postura. E a polícia, quando investigou, descobriu, chegou tal, nessa história toda. E a irmã chegou a falar que ele, tipo, fez pouco caso. Como geralmente eles fazem, eles acham que, como já estão totalmente afastados da presença do Senhor, eles fazem pouco caso quando alguém entrega alguma coisa. Eu passei por isso alguns anos atrás, quando Deus me mostrou algo numa igreja que eu estava, referente ao Ministério Louvor. Fui no irmão, que era o líder do ministério, estava lá cantando. Deus me mostrou que uma cilada Satanás estava preparando para a vida dele, que não era a primeira vez que ele tinha caído naquela cilada. Eu orientei o irmão e falei: Deus manda você orar, vigiar, subir monte, consagrar sua vida, porque Satanás vai preparar uma rasteira para você. Não demorou, aconteceu. Já contei isso em vídeos anteriores. O cara fez pouco caso. Em uma outra igreja aconteceu também, Deus mostrou que aquele pastor ia ser vítima de uma cilada dentro daquela igreja mesmo. Iam se levantar 3 obreiros dentro daquela igreja e iam tirar ele do ministério. Levantar alguma acusação, coisa e tal, iam arrancar ele do ministério. E que um daqueles 3 já tinha feito isso em outros lugares. O pastor, tipo, nem aí pra mim. Não me respeitou como alguém que estava sendo usado por Deus para entregar aquilo para ele. Isso porque eu já tinha pregado na igreja dele algumas vezes. Não demorou, aconteceu. Mas ele depois teve humildade para me pedir perdão. Que eu avisei, Deus me usou, eu avisei, ele não acreditou. Então, estou falando tudo isso para dizer para você o seguinte. Jesus, ele avisou que tais coisas aconteceriam. Porque Deus usa quem ele quer. Então, você não precisa ficar questionando por que Deus ainda continua usando essas pessoas, mesmo elas vivendo em pecado. Mesmo elas fazendo todas as coisas erradas que elas fazem. Porque o tempo de Deus não é o nosso. O juízo de Deus não é o nosso. Então, vai chegar o tempo para todos eles. Semana passada eu citei e eu vou relembrar para você a situação dos Gideões. Eles passaram anos fazendo um monte de coisa errada. E subiam ao púlpito de forma indigna para pregar. Depois iam usar droga, depois iam para casa de prostituição, depois iam se encontrar com amante. Eles muitas vezes chegavam fedendo a bebida. Isso foi o próprio presidente dos Gideões que contou para a igreja antes de morrer, que viu vários deles chegarem fedendo a cachaça, fedendo a cerveja, fedendo a perfume de mulher da vida. Chegou a um ponto que Deus levantou alguém lá, o negócio, o caldo entornou, toda a sujeirada veio à tona, e vocês conhecem a história toda. Então chega a hora que Deus mesmo dá o basta. Vocês lembram do profeta Natan? Quando foi alertar Davi encobriu tudinho. Achou que ia passar batido, mas quando Natan chamou: vem cá, reizinho, vem cá. O que Deus falou para Natan? Vai lá confrontar aquele reizinho lá. Ele está achando que é muita coisa só porque eu falei que ele é homem segundo meu coração? Ele está achando que ele é muito? Vou botar ele no lugar dele. Vai lá confrontar ele. Natan foi com medo, mas quando Natan foi, o inspirado pelo Senhor, usado pelo Senhor, Davi se arrependeu, chorou. Mesmo ele em pecado, ele reconheceu. Salmo 51, ele confessou o pecado dele. E no Salmo 32, ele sentiu alegria no coração porque ele sabia que Deus havia perdoado o pecado dele. Mas Davi teve que entubar as consequências. É só você ler o segundo livro de Samuel a partir do capítulo 11. Já preguei inclusive sobre isso aqui. Vamos lá. Então, para a gente fechar, vou ler de novo os dois versos e vou então encerrar a mensagem. Vamos lá. No verso 22, Jesus disse assim: porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas que enganarão, se possível, até os escolhidos de Deus. 23. Fiquem de prontidão. Eu já os avisei antes que aconteça. Então, fechando aqui. Recapitulando para a gente encerrar. 1 João 4,1. Aplique isso. Coloque
os espíritos aprovam para saber se procedem de Deus. Assim você vai descobrir muita coisa. Quem é verdadeiro profeta e quem é falso profeta, tá? E fique atento, tá? Porque os sinais são feitos para enganar, até, se possível, até os escolhidos de Deus. Não diz que vai enganar os escolhidos. Jesus usou a expressão se for possível, tá? Mas um escolhido de Deus que tem o entendimento de que ele precisa buscar discernimento de espírito, ele não vai ser enganado, não. Porque se você buscar discernimento de espírito, você vai encontrar e você não vai ser enganado. E quando Jesus diz fique de prontidão, que ele já avisou, é para a gente ficar de prontidão. Os sinais estão aí. Então, fique atento. Tá bom? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E o tema da mensagem foi: cuidado com os sinais dos falsos profetas. Marcos capítulo 13, versos 22 e 23. E que Deus abençoe sua vida, que Ele ministre ao seu coração e que Ele complete aquilo que eu, na minha humanidade aqui, não consegui completar. E que Ele continue ministrando ao seu coração e a sua vida. Vamos lá. Você que está aqui no YouTube, se inscreve no canal. Toda sexta-feira tem vídeo novo, tá? Clica no sininho para receber as notificações. Deixe o seu like no vídeo. Comenta e compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais. Faça isso, por favor, para poder impulsionar o canal, para poder impulsionar os vídeos, tá bom? E olha o comentário que está fixado aí, tá bom? Porque nele tem meu WhatsApp, por ele você me convida para pregar na sua igreja. Lembrando que eu não cobro nada para pregar, não, tá? Por ele você me chama para comprar meus livros lá. Eu tenho Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, Cuide bem da sua carreira profissional e de Lodebar para Wonderland. Por ele você também pode reservar meus livros novos. É Tempo de Recomeçar e Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Me chama lá que eu te explico como é que você faz para reservar e assim que ele sair você recebe na sua casa, tá? E é isso. E com relação aqui, e assim, e quando eu lançar o livro, você vai ver aqui no YouTube, vou fazer vídeos bem legais, específicos sobre esses livros, tá bom? Fica atento. Você que está no Quai, no TikTok, no Instagram, vamos lá. Toda sexta-feira eu começo a série nova de vídeos. E eu vou botando vídeo todo dia, até a quarta-feira seguinte. Todo dia tem vídeo. Olha a hashtag para você saber se é parte 1, parte 2 e assista na sequência. Clica nesse botão aí para você me seguir, me acompanhar. Clica nesse coração aí para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilha também nos seus grupos e nas suas redes sociais. Para você impulsionar meus vídeos, tá? E impulsionar os meus perfis nessas plataformas, Quai, TikTok e Instagram. Olha o comentário que está aí fixado, ou no caso do TikTok está favoritado. Tem meu WhatsApp, por ele você me chama para pregar na sua igreja, por ele você me chama para comprar meus livros por lá. Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, de Lodebar para Wonderland, cuide bem da sua carreira profissional. Por ele você reserva Sansão, Homem das Escolhas Erradas e É Tempo de Recomeçar. Então eu espero você aqui na próxima semana. Com a permissão de Deus, estaremos juntos aqui para mais um vídeo, para mais uma pregação. E eu desejo que Deus ministre seu coração por meio desses vídeos aqui que você assistiu. Na próxima semana estaremos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.